situação dos cristãos no Afeganistão. A organização Portas Abertas acompanha a condição dos cristãos secretos no país. Campanha de cestas básicas. A meta é de 70 mil unidades. Saiba como ajudar. Conheça o trabalho missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros na Sibéria. Dia da Esperança em São Paulo marca o início da vacinação em jovens. Fique com a gente. A partir de agora, tem Notícias do Bem. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o nosso Notícias do Bem pela IPP-TV, a sua TV missionária. A partir de agora a gente tem muita informação, a gente tem as informações da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, as informações dos campos da Junta Missionária de Pinheiros e, é claro, as notícias que também fazem parte da nossa vida. A gente também vai tratar desses assuntos aqui no nosso Notícias do Bem de hoje. Então, seja muito bem-vindo de agora até a 1h30 da tarde, se você está acompanhando a gente ao vivo, ou então até às 8 da noite, se você está acompanhando a reprise. A gente vai passar tudo isso para você aqui no nosso canal, tá certo, Tainá? Exatamente. Lembrando que é sempre a partir das 11h30, de segunda a sexta-feira, e horário alternativo às 18 da tarde. Verdade. E você que está acompanhando o nosso canal, aproveite esse momento, né? Está começando o programa. Aproveite para curtir o nosso vídeo aí. Tem a barrinha aí, tem o joinha, tem o positivo aí, enfim. Dá um like no nosso vídeo, é assim que fala agora. Dá um like no nosso vídeo e aproveita, faça a sua inscrição também. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você ainda não é inscrito no canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, faça a sua inscrição. Nós estamos em busca de 1 milhão de inscritos. A gente está chegando lá devagarinho, né, Tainá? A gente precisa dar uma acelerada nessas inscrições aí. Nos ajude, né? Seja um apoiador aí do nosso canal. Compartilhe para que mais pessoas também possam... O pastor Arival, ele lançou uma campanha no último domingo. Ele pediu para que cada um consiga mais 10 pessoas. Se eram 5 ou 10, eu tô já lançando. Eram 10. 10 pessoas, para que você consiga mais 10 pessoas para curtir o canal. Já pensou? Aí a gente chega fácil. A gente já tá passando dos 800 e tantos mil aí, então tá fácil da gente chegar em 1 milhão. Faça isso, curta o nosso canal, ative as notificações para que você possa receber todas as informações da IPP-TV, todas as informações dos cultos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família, compartilhe com seus irmãos da igreja, para que eles também possam fazer a inscrição, para que a gente possa se tornar cada vez mais relevante aqui na plataforma, para que possamos alcançar cada vez mais pessoas com esse trabalho que é um trabalho missionário. É isso mesmo. Então vamos começar, né? Vamos lá. Nas notícias de hoje. Irmãos apoiados pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros da Sibéria enviaram um vídeo mostrando obras que estão sendo realizadas no local. Eles fizeram um agradecimento e prestaram contas apresentando a fase inicial da obra. Olá, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, aqui é o Tibério da Sibéria. Olha aqui o investimento que vocês fizeram. Por que nós estamos fazendo esse quarto? Porque é verão. Se nós não fizermos o fundamento no verão, nós não podemos fazer no inverno, é muito mais complicado e muito mais caro. Nós vamos usar esses tijolos não são de primeira, são de segunda, tem boa parte deles quebrado. E o outro material que nós vamos usar nas paredes é esse. Eu vou passar o que nós fizemos, porque o mais importante agora nós fazemos que as salas funcionem. Essa parte nós colocamos o acabamento grosso, como nós falamos. Hoje nós estamos trabalhando na parte de água, colocando o cano para poder terminar aqui. Mas a coisa continua. Eu vou até acender as luzes. Temos o primeiro quarto preparado. Quando eu fiz aquele vídeo, não tinha nada preparado. Olha aqui, esse não ainda está preparado. Esse já tem luzes, tem quase tudo pronto. Já tem aquecimento, já tem eletricidade. E o mais importante, falta detalhes agora. E eu queria agradecer de coração a oferta que vocês fizeram. Nós estamos investindo. Deus está multiplicando, está nos dando sabedoria. E pela fé nós estamos indo. A obra continua, o que nós queremos terminar? Esse quarto. Eu só queria falar que esse quarto, praticamente o primeiro quarto que está pronto, é o quarto da escola dominical, das crianças. Nós estamos olhando no futuro para o reino de Deus vir. Aqui também vai ser escola dominical e ministérios. Os 2 quartos vão ser ministérios. E nós queremos terminar como prioridade para funcionar os ministérios
todos esses 3 quartos. Esperamos que nesses próximos 30 dias possamos conseguir. Novamente, obrigado. Olha só que legal, Bacana, né? O trabalho do outro lado do planeta sendo apoiado aqui pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E a gente podendo acompanhar o resultado ali, a obra, né? Ainda mais esse mês que nós estamos acompanhando, né, todas as nossas igrejas que fazem parte da JMP, né? Todos os trabalhos missionários da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, isso é muito bom. Afinal de contas, esse é o mês do presbiterianismo e é o mês de missões da nossa igreja, né? Por isso, Notícias do Bem desse mês está muito especial, muito focado nas obras missionárias, nas obras apoiadas aqui pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros também. E ainda dando continuidade, né? O reverendo Giancarlo, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e missionário da PMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, junto com a sua esposa Adriana, tem trabalhado há 10 anos no Iraque com os curdos, um povo milenar descendente dos antigos medos mencionados na Bíblia. Pois é, lá eles desenvolvem um projeto chamado Lumen Kurden. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem ajudado a igreja local com recursos e, recentemente, o pastor encaminhou um vídeo de agradecimento para a gente. Vamos aproveitar para ver também. Olá, reverendo Arival e toda a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Não poderia deixar de registrar nesse pequeno vídeo o nosso agradecimento a essa igreja amada e parceira desse projeto aqui, Lumen Kurden, realizado aqui no norte do Iraque, especialmente entre a etnia curda, considerada não alcançada, mas que está sendo alcançada pela pregação do Evangelho através dessa parceria da Igreja de Pinheiros com esse projeto aqui, e também aos árabes refugiados que temos atendido. Nesse mês de missões, mês de agosto, então queremos deixar registrado através desse pequeno vídeo a importância da Igreja de Pinheiros no trabalho missionário aqui entre os curdos, entre esse povo não alcançado. Juntos estamos aqui pregando o Evangelho, anunciando Jesus Cristo, assim como Ashbel Green Simonton fez há 162 anos atrás. Estamos fazendo aqui entre o povo curdo, pregando o Evangelho aos que nunca ouviram e atendendo aos mais necessitados com alimento também. Receba a gratidão do nosso coração, juntos, pelo reino, na missão. Bacana, né? O mundo todo participando, o mundo todo mandando notícias pra gente aqui no nosso Notícias do Bem. E olha, com a chegada da pandemia no ano passado, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros deu início ao projeto de arrecadação de recursos para distribuição de cestas básicas. É mesmo. E hoje são quase 70 mil unidades distribuídas. E a campanha continua, hein? Confira um trechinho da nossa reportagem especial de hoje. A campanha atravessou fronteiras e chegou a países distantes. Um dos exemplos é a entrega feita a mais de 14 mil quilômetros daqui, para os povos refugiados curdos e yazidis no Iraque. Envio desde o norte do Iraque, aqui da região autônoma do Kurdistão, um caloroso abraço para todos vocês e também o nosso agradecimento por mais uma ajuda que recebemos da Igreja de Pinheiros para a distribuição de cestas básicas de alimentos para refugiados curdos e yazidis que estão refugiados aqui em nossa cidade Sulemania, no norte do Iraque. Graças à amada igreja, ao reverendo Arival, temos podido assistir essas famílias, essas crianças, a qual vocês certamente puderam assistir os vídeos e fotos que nós mandamos da assistência a esses refugiados. Obrigado por fazerem parte desta missão, do trabalho aqui nessa região do mundo tão necessitada, tão carente do alimento material, mas também do alimento espiritual da Palavra de Deus. Obrigado por segurarem as cordas, obrigado por estarem aqui conosco nesta missão de fazer Jesus Cristo conhecido aqui na região norte do Iraque. No nordeste do Brasil, as igrejas apoiadas ou mantidas pela Junta Missionária de Pinheiros também têm recebido regularmente as cestas básicas, uma ajuda fundamental para as famílias carentes da região.
Daqui a pouquinho essa reportagem completa para você. E a gente lembra, você que está acompanhando o nosso Notícias do Bem, pode participar. Pode não, deve participar. Deixa aí o seu bom dia, o seu boa tarde, diga de onde você está falando, fale a respeito das nossas reportagens, deixe a sua mensagem, faça as suas perguntas para os nossos convidados. Enfim, o espaço aqui é todo seu, né? E a Tainá tá de olho aqui. Ó, celular em mãos, mande sua mensagem. Quero até mandar um abraço aqui para Kátia Lessa, que está aqui, a Anice, a Cleonice, o HB, que está aqui com a gente, a Ana Paula e, claro, nosso reverendo Marco Severo, que está com a gente aqui, conectada pela rádio Rumo ao Sertão. Coisa boa, um grande abraço mais uma vez ao reverendo Marco Severo e toda a audiência da rádio Rumo ao Sertão. A gente sabe que é grande a audiência da rádio Rumo ao Sertão, a rádio que transmite simultaneamente com a gente aqui o nosso Notícias do Bem. Sejam todos muito bem-vindos e fiquem sempre bem informados com a gente aqui, né, na IPP-TV. Exatamente, gente. E a situação dos cristãos no Afeganistão, gente? Quais os grupos extremistas que mais perseguem os cristãos no mundo? A organização Portas Abertas acompanha a condição desses cristãos secretos ou não pelo planeta, apoiando a igreja perseguida por meio de projetos realizados em vários desses lugares onde acontece a perseguição. A gente vai falar sobre esse tema hoje. Nós vamos receber o CEO da organização Portas Abertas, Marco Cruz, no nosso Notícias do Bem, para falar sobre o trabalho do Portas Abertas, mas para falar também, mais especificamente até, a respeito dessa situação que a gente está vivendo hoje no Afeganistão e que a gente está com as redes sociais aí cheias de vídeos e a gente tem visto declarações muito preocupantes. Então a gente vai conversar com o Marco Cruz também um pouco a respeito dessa situação que está sendo vivida no Afeganistão, agora que o Talibã retomou o poder, né? Você também pode participar com a gente dessa entrevista, deixa a sua pergunta ou faça o seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação, como sempre, aqui no nosso Notícias do Bem. Exatamente, gente. Durante esse mês em que comemoramos o aniversário da IPB e o mês do presbiterianismo e missões na igreja, nós estamos conversando todos os dias com missionários da Junta Missionária de Pinheiros para conhecer ainda mais os trabalhos e ações desenvolvidas. Normalmente essas entrevistas são online, né? Normalmente a gente recebe as pessoas, mas hoje a gente está recebendo pessoalmente. Hoje a alegria é ainda maior. Aqui nos estúdios do nosso Notícias do Bem, o pastor Olavo Silva, da congregação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, na cidade de Ibiúna, que fica aqui no interior de São Paulo. Pastor, seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande recebê-lo aqui nos nossos estúdios para falar sobre missões aqui no interior. Olá, pastor. Olá, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. Tá certo. Pastor, eu queria que o senhor começasse contando um pouco para a gente, então, a respeito do trabalho que vem sendo desenvolvido em Ibiúna, e já vem sendo desenvolvido há bastante tempo. Aliás, Ibiúna é pertinho aqui de São Paulo, né? Cerca de 60 quilômetros a 70 quilômetros. Eu estou lá há 2 anos e 8 meses e neste tempo nós temos procurado atender a igreja, atender pessoas que não são da igreja, e Deus nos deu a oportunidade de abrirmos um ponto de pregação numa cidade próxima que se chama Piedade, a cerca de 30 quilômetros da cidade de Ibiúna. Muito bom. E pastor, fala um pouquinho pra gente, né, de todas as ações, os projetos que estão sendo desenvolvidos, né, durante todo esse período, principalmente, né, nesse último ano aí que nós tivemos e que ainda por reflexo, né, do Covid, né, quais foram os desafios aí que vocês enfrentaram, pastor? Olha, não tem sido fácil essa fase de Covid. O nosso projeto é de trabalhar com vidas, com pessoas, com a comunidade. Nós fomos impedidos de cultuar em nossa sede durante mais de 6 meses, mas a igreja não parou. Nós estivemos trabalhando com lives, estivemos trabalhando com chamadas de vídeo, de áudio, estivemos visitando as pessoas, tivemos a oportunidade de, em alguns momentos onde estava mais crítica a situação, estar fazendo serenata na casa das pessoas, mesmo durante o dia. Eu posso me recordar de uma situação de uma senhora, só para situalizar vocês, a igreja de Ibiúna, a cidade de Ibiúna, tem muitas pessoas que moram em sítios, em chácaras, inclusive pessoas que trabalham aqui em São Paulo e passam ali o final de semana. Nós estivemos visitando uma senhora que temos contato, é membro da nossa igreja. Foi eu, minha esposa, minha filha, e nós fomos até o portão da casa dela, num sítio, cerca de 15 quilômetros longe da cidade. Já fazia 2 meses que ela estava isolada na sua casa. E nós começamos a cantar. Ela mora num sobrado muito grande, muito bonito, numa região alta, e ela desceu daquele sobrado da sua casa chorando.
Aí eu não sabia se é a nossa voz que estava muito feia, mas na verdade ela estava emocionada. Né? Ela pediu para Deus uma intervenção, ela estava muito amargurada. O nosso programa aqui são notícias do bem, mas naquela fase as notícias não eram nada boas, né? 24 horas ouvindo sobre tristeza, morte, perdas, aumento de casos, enfim, e nós pudemos passar ali alguns momentos muito agradáveis, orando com ela, cantando com ela, confortando o seu coração. Né? Então essa é uma das medidas. Nós queremos agradecer também a Junta Missionária, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que encaminhou diversas cestas básicas que puderam acolher tanto o pessoal lá de Ibiúna, como também o pessoal de Piedade. Essas são algumas medidas, nós temos outras medidas que nós podemos realizar também. Certo. E como é que está a situação hoje, pastor, lá na congregação Ibiúna? Já retomaram os cultos Graças a Deus retomamos os cultos presenciais, temos praticamente com as nossas atividades normais, a cada dia está melhorando mais a situação, estão sendo liberadas mais pessoas, as vacinas estão chegando, temos diminuição de casos assim assustadoramente, graças a Deus. Então nós temos tido as nossas atividades normais, escola bíblica dominical, trabalho com jovens, com adolescentes, com a igreja no geral. Uhum. E pastor, tem uma questão, né? Eu até quando nós estávamos conversando, o senhor estava falando assim que administra ali a igreja de Ibiúna e também a igreja o ponto de pregação lá em Piedade, né? Que foi aberto agora. Né? E são duas congregações. Fala um pouquinho pra gente sobre esses dois trabalhos que o senhor tem realizado, né? Tem passado um bom tempo na estrada, né? Sim. É uma cidade de cerca de 30 quilômetros de distância. Nós tivemos algumas pessoas que eram oriundas da Igreja Presbiteriana de Piedade, vieram para a nossa igreja. Nós acolhemos essas pessoas e com o passar do tempo surgiu a oportunidade de estarmos iniciando algum projeto missionário de evangelização ali na cidade de Piedade. Em virtude disso, o trabalho foi crescendo, nós fazíamos reuniões nas casas das pessoas, tivemos oportunidade assim de ter às vezes 20, 25 pessoas em dias que tinham mais gente, e daí surgiu a ideia de locar um local ali, né? E Deus nos deu a graça, a Junta Missionária de Pinheiros está pagando esse local, nós reformamos todo esse salão e há cerca de 2 semanas nós iniciamos os trabalhos dominicais. Já o trabalho no local está desde dezembro, mas nós temos ali o evangelista Mateus Cunha, que está nos auxiliando e futuramente, com a graça de Deus, vai se tornar ali uma congregação da Junta Missionária de Pinheiros. Certo. Pastor, essa região, né, do interior do estado de São Paulo, essa região de Sorocaba, a gente pode dizer que ali é tudo região de Sorocaba, Sim. Na verdade, né? É uma região onde a igreja presbiteriana ela já é muito forte. Na verdade, existe um trabalho sendo intensificado em lugares onde a igreja ainda não tinha chegado ou onde faltava um pouco mais de trabalho, pastor. Sim, é verdade. A igreja de Ibiúna, a cidade de Ibiúna, nós não temos nenhuma igreja presbiteriana do Brasil. Na cidade de Piedade nós tínhamos temos outras igrejas presbiterianas do Brasil. Mas nós estamos entrando ali, né, nós estamos participando ali para somar com as demais igrejas que já estão ali em Piedade. Então, o nosso propósito de forma nenhuma é atrapalhar, incomodar, tirar membro da igreja, de jeito nenhum. O nosso trabalho é de evangelização, principalmente para as pessoas que não têm igreja, que estão desigrejados e tudo mais. E nós iniciamos nesse final de semana um trabalho, eu e o Mateus, posso orar por você. Abrimos as portas da igreja, ficamos ali na porta da igreja, orando por pessoas que foram tocadas e pediram uma oração para a gente, né? Então é um trabalho de evangelização em prol do reino de Deus e, logicamente, para abençoar a nossa amada igreja presbiteriana do Brasil. Muito interessante, pastor. E assim, eu vi ali nas fotos que tem muitas crianças, né? E de todos os trabalhos e missionários que nós conversamos aqui, tivemos a oportunidade de conversar até o momento, eu vi que eles têm uma atuação, eles desenvolvem muitas atividades envolvendo o público infantil, né? Essa faixa etária. Vocês também têm desenvolvido atividades
com as crianças, vocês têm como foco também trabalhar com essa nova geração? Sim, crianças e adolescentes, né? Tem algumas fotos, não sei se já foram passadas, de alguns bairros carentes que nós fomos para realizar trabalhos, eventos evangelísticos. Então isso eu devo também, logicamente, à atuação da minha esposa, que ela é expert no trabalho infantil. Né? Então nós temos lives infantis especiais que nós realizamos e temos realizado, e nós temos projetos em que nós vamos nas praças, levamos fantoches, brincadeiras, aí todo o pessoal da Igreja de Biúna nos apoia e nós realizamos um trabalho de evangelização ali, levamos aparelhagem de som, temos trabalhos que tivemos aí mais de 200 crianças, certamente. Pastor, esse é um ponto importante, né? O trabalho da evangelização com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. Aliás, esse tem sido o mote, inclusive, né? Nós tivemos, na semana passada, o aniversário de 162 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. E durante o culto, que nós celebramos aqui na Igreja de Pinheiros, a mensagem foi exatamente voltada para as novas gerações. Sim. É fundamental que essas novas gerações recebam a palavra, né? Certamente. Quando nós evangelizamos a criança, quando essa criança se converte, nós devemos ter a seguinte mentalidade. Essa criança um dia vai crescer, vai se casar e vai perpetuar, né? Ela vai dar continuidade à sua fé, à sua convicção, de preferência reformada, né? Então, nosso propósito é tirar essa criança da rua, é salvar essa criança com a graça do nosso bom Deus e, logicamente, que ela cresça com esse amor, com esse sentimento maravilhoso, né? Com essa convicção de fé, de que Deus tem um grande propósito na sua vida e, com certeza, ela vai levar isso para toda a sua vida. E, pastor, fala um pouquinho para a gente, assim, né, dessas ações, de todos os resultados que vocês têm percebido ali com a comunidade local, né, com as pessoas, principalmente com esse último projeto, né, Posso Orar por Vocês, né, da Igreja de Portas Abertas ali para receber. As pessoas têm buscado, elas têm recebido bem esse momento de oração? Como que tem sido? As pessoas, na verdade, elas se constrangem, né? Elas ficam cismadas com a igreja aberta e com uma placa escrito Posso Orar por Você, em virtude de uma série de situações desagradáveis que nós temos percebido aí, temos visto durante este ano. Mas nós temos sido respeitosos, nós temos tratado com muito carinho essas pessoas. Eu quero contar um caso que aconteceu no próprio sábado. Passou um adolescente, cerca de 16 a 18 anos, ali na frente da igreja, de cabeça baixa. Nós falamos bom dia, ele passou direto, possivelmente ia jogar futebol, porque estava com uma bolsa ali, estava com os trajes apropriados para praticar algum esporte, mas ele deu uns 2, 3 passos para frente da igreja e voltou. E veio conversar com a gente. Ele estava aflito, o seu pai com uma doença gravíssima, né? Tinha acabado de passar por uma cirurgia e estava passando por uma outra cirurgia por causa de complicações. Então esse menino, o Marco, esteve pedindo oração ali para o seu pai, se não me engano, Varley, e nós recolhemos ele para a igreja e oramos, né? Depois eu estava conversando com o Mateus, esse menino é um improvável. Dificilmente um adolescente ia parar ali e pedir oração, mas estava aflito. Aquele menino estava precisando da graça do Senhor, estava precisando de uma oração, estava precisando ser acolhido e possivelmente ainda esteja. Entregamos ali um material didático para ele, entregamos o Evangelho de João, nos colocamos à disposição, esperamos em Deus que o seu pai melhore, que também ele possa receber ali a palavra de Deus e possa ser um lenitivo para a sua alma. Certo. Pastor, falamos desse tempo, né, de exceção que nós vivemos e ainda estamos vivendo, mas enfim, também já falamos do avanço da vacinação. Eu queria saber quais são os planos para esse segundo semestre, né? A gente ainda está aí meio que no começo do segundo semestre, mas você já tem planejadas as ações para a congregação de Biúna, para esse ponto de pregação em piedade, e quais os planos já para o ano que vem? O que o senhor pensa nessa retomada? A gente pode dizer que a gente está pensando já numa retomada de quase novo normal, né? Sim. Nós temos para esse ano alguns projetos, né? Nós queremos fazer um trabalho muito forte com crianças no Dia das Crianças. Nós queremos no dia 2 de novembro, que é o dia dos finados, nós queremos realizar a entrega, como já fizemos, a entrega de água gelada nos cemitérios. Então, nós vamos até o cemitério, nós vamos colocar uma
uma tenda na frente do cemitério, vamos colocar uma faixa que o Senhor Jesus é a vida, que Ele vai enxugar toda lágrima, colocar um texto bíblico chamativo. Nós distribuímos água gelada para as pessoas, todo o pessoal paramentado, com coletes, com um versículo bíblico da nossa igreja. Isso nós queremos fazer tanto em Piedade como também em Ibiúna. E nós entramos dentro dos cemitérios, nós visitamos aquelas pessoas que estão ali, logicamente com respeito, se houver abertura, aquelas pessoas que estão ali chorosas diante do túmulo, começamos uma conversa, nós oramos por essas pessoas e entregamos um material didático. E durante o dia nós realizamos alguns pequenos cultos, algumas pequenas mensagens ali nas imediações do cemitério. Nós já realizamos isso, fomos muito bem recebidos e tivemos algumas experiências assim muito gostosas, confortadoras naquele momento. Pastor, ali aquela região, né, Ibiúna, Piedade, enfim, tem uma colônia oriental muito forte, né? Como é que tem sido a receptividade do Evangelho Reformado entre eles, especialmente? Nós temos uma família de orientais na nossa igreja e temos conhecimento em algumas outras famílias em outras igrejas, né? Existe um pouco de resistência, sim, por causa das suas crenças, por causa do seu sistema de vida. Infelizmente, alguns deles extremamente materialistas, mas é uma comunidade muito boa, uma comunidade que nos recebe muito bem ali em Ibiúna, uma comunidade muito grande, inclusive, como já foi citado. Muito bom. E assim, pastor, eu gostaria já estamos caminhando para o final da nossa entrevista e eu gostaria que o senhor citasse aqui se há algum pedido de oração para quem está nos assistindo, para que todos juntos, né, possamos o pessoal orar. Anota na agenda também, orar pela missão lá em Ibiúna e Piedade, exatamente, né, pastor? Nós estamos em vias de adquirir um terreno para a construção do nosso templo. Nós estamos lá namorando uma propriedade. Então, esse é um grande pedido de oração. E pela renovação espiritual da nossa igreja, pelo crescimento, para a gente sair desse momento aí com a cabeça erguida, aprendendo muitas coisas que Deus nos ensinou e principalmente que a igreja cresça para a honra e glória do nome de Jesus. Com toda certeza. Pastor Olavo Silva, da congregação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros em Ibiúna e também do Ponto de Pregação em Piedade, participando com a gente aqui ao vivo no nosso Notícias do Bem. Pastor, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter vindo, né? Sim. Participar pessoalmente com a gente. É sempre uma alegria muito grande a gente receber os nossos convidados aqui no estúdio pessoalmente. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada, pastor. Obrigado, pastor. Bem, agora acho que todo mundo percebeu que o tempo mudou, né? Ontem o tempo deu aquela virada no meio do dia e tava todo mundo achando que ia esquentar e de repente esfriou. E aí, hoje, previsão... Hoje tá quentinho aqui, a gente vai precisar ligar o ar-condicionado do estúdio aqui já. E agora é hora de saber como vai ficar a previsão do tempo do Brasil para amanhã, né? Vamos ver como fica o tempo? Quarta-feira com aumento de temperaturas no sudeste e no sul do Brasil. Norte e nordeste tem previsão de chuva. São Paulo vai ter dia de sol, com nuvens e névoa ao amanhecer. Noite clara com pouca nebulosidade. Mínima de 14 e máxima de 28 graus. No Rio de Janeiro também vai ter sol entre poucas nuvens durante o dia e a noite. As temperaturas variam entre 17 e 31 graus. No sul, Curitiba vai ter uma terça-feira com nevoeiro ao amanhecer e aumento de nuvens no decorrer de toda a tarde. Mínima de 12 e máxima de 25 graus. Já no centro-oeste, Brasília tem sol entre nuvens sem previsão de chuva. Mínima de 17, máxima de 30 graus. No nordeste do país, João Pessoa, na Paraíba, vai ter sol com chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. As temperaturas ficam entre 21 e 28 graus. Região norte, em Manaus, sol entre nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Muito bem, previsão do tempo passado a limpo, então. Agora, a Lídia Dica, eu tenho um recado muito especial pra gente. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? Além de produzir tintas da melhor
melhor qualidade, a Quali Vinil pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Então, nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Quali Vinil. Olha só, gente, fica com essa dica aí para você, hein? E depois do intervalo, o governo de São Paulo inicia vacinação de adolescentes contra a Covid-19. E ainda a situação dos cristãos no Afeganistão e quais os grupos extremistas que mais perseguem cristãos no mundo. Para falarmos sobre esse tema, nós vamos receber hoje aqui no Notícias do Bem o CEO da organização Portas Abertas no Brasil, Marco Cruz. E você também pode participar com a gente. Faça o seguinte, deixe o seu comentário ou faça a sua pergunta aqui no chat do nosso canal. Não só sobre esse assunto, não só sobre os cristãos perseguidos no mundo, mas participe do nosso programa. Deixe a sua mensagem, nós esperamos você no nosso Notícias do Bem. O intervalo é rápido, nós voltamos já já. Fique aí. Eu tenho um recado para você que está sempre visitando a nossa igreja. Temos percebido que muita gente nova está vindo aos cultos presenciais. Já se sente parte da IPP, mas ainda não regularizou a sua situação junto à igreja. Se você quer se tornar membro efetivo, fique atento. Envie o quanto antes um e-mail com o assunto Quero Ser Novo Membro para secretaria@ippinheiros.org.br. Vamos responder com todo o carinho e repassar todas as orientações necessárias para que você possa ser recebido como membro, participar dos nossos ministérios e se envolver ainda mais com a nossa vida em comunidade. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Livraria e Editora Hebron. Bíblias, livros e devocionais disponíveis para compras online e entrega em todo o Brasil. Na Hebron, você encontra títulos exclusivos e combos selecionados para a sua melhor experiência literária. E comprando na Hebron, você ainda colabora na obra missionária, já que toda a renda vai para missões no Brasil e no mundo. Acesse editoraebron.com.br. Conheça o nosso catálogo, escolha seus livros e contribua com a Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, lugar de comunhão pela palavra. O Manhã IPP já faz parte da nossa vida, com entrevistas que apresentam com fidelidade a palavra de Deus e nos encorajam diante de todas as situações. Você não pode perder o que a gente tem preparado para você com todo amor e carinho. Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira, Estênio Márcios, Júlio Filho e muita gente boa já passou por aqui compartilhando seu amor por Jesus. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/ippplay e escolha a playlist do Manhã IPP. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 8 da noite, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 8 da noite, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPP TV no canal youtube.com/ippinheiros. Olá, que bom que você continuou aqui com a gente. Notícias do Bem está de volta. Nós vamos para o intervalo bem rapidinho e estamos de volta com mais notícias. Gente, olha, participe com a gente aqui no chat, deixe sua mensagem, o seu comentário, diga de onde você está falando. Mando aqui um abraço por Albérico Gaspar, que está sempre aqui conversando aqui com a gente, mandando mensagem para os nossos pastores que participam, sempre apresentando o seu ministério aqui. E isso é muito bom. Então você também participe, deixe sua mensagem, seu comentário. Hoje, dia 17 de agosto, é o Dia do Patrimônio Histórico
patrimônio histórico do Brasil. E o objetivo, gente, é incentivar a preservação dos bens culturais do país, buscando o fortalecimento da identidade nacional. Pois é, quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o professor e historiador do Instituto Presbiteriano Mackenzie, professor Daniel Carvalho, está com a gente. Professor, que alegria recebê-lo aqui no nosso Notícias do Bem, seja muito bem-vindo. Eu agradeço o convite para conversar com vocês sobre esse assunto tão importante e estou feliz com a oportunidade também de falar sobre isso. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito desse dia, então, né? Quais são os objetivos desse dia e, finalmente, temos o que comemorar? Podemos comemorar um dia do patrimônio histórico no Brasil? Bom, a questão do patrimônio histórico no Brasil é uma questão complexa, né? Porque nós somos um país que protege pouco o seu patrimônio, né? O patrimônio histórico no Brasil é de responsabilidade de todos, mas existe um órgão público, que é o IPHAN, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foi fundado em 1937. Tá? Então, em 1937, o IPHAN, que é subordinado ao Ministério da Cultura, foi fundado justamente para criar uma política pública de proteção aos nossos patrimônios. O patrimônio histórico, ele diz respeito ao patrimônio móvel, né, imóvel, então nós estamos falando de prédios, nós estamos falando de estátuas, museus, esse tipo de vestígio, né, que os seres humanos deixam nas cidades, deixam no lugar por onde eles passam. E tem aquilo também que a gente chama de patrimônio cultural, né? O patrimônio cultural, ele pode ser dividido em patrimônio material, são coisas palpáveis, né? E o patrimônio imaterial, que são as músicas, os sotaques, as histórias, é aquilo que a gente não pode pegar, mas que faz parte da nossa cultura. O patrimônio histórico é de grande importância para qualquer povo, né? No Brasil, como vocês me perguntaram, temos motivos para comemorar? Bom, nos últimos anos, nós vimos diversos patrimônios do Brasil pegarem fogo, literalmente, né? Nós tivemos o Museu Nacional no Rio de Janeiro, tivemos mais recentemente a Cinemateca em São Paulo, tivemos também o Museu da Língua Portuguesa, que agora foi reinaugurado, mas que pegou fogo, né? E nós temos diversos outros exemplos de arquivos mal cuidados, patrimônios depredados, né? Então, no Brasil, nós temos bastante dificuldade, né, de pensar o patrimônio histórico como parte relevante da nossa vida como cidadãos e do nosso país, né? Uma vez que esse patrimônio histórico, que está em todo lugar, está nas cidades, está nos estados, e tem alguns patrimônios que são de relevância nacional, eles dizem quem nós somos, quem nós fomos, né? E são importantes também para nós pensarmos que tipo de país nós queremos ser, né? Muito interessante, professor. E assim, quando a gente fala no patrimônio histórico e a gente vê essas tragédias que nós tivemos, né, relatadas recentemente, aí vem aquela pergunta que todo mundo faz, é um descaso, é uma falta de cuidado. Como que a gente pode, qual o discurso, qual o argumento, como é que nós podemos falar num diálogo? É um descuido mesmo? É um descaso? É deixado de lado? Não existe mesmo uma preocupação? O que de fato podemos dizer que seria isso? Assim, é um acaso, né? São acidentes mesmo que acontecem? Não existe um cuidado? Para mim, eu entendo, mas não me parece que seja fruto de um acaso, né? O que existe no Brasil é um descaso secular com o patrimônio, né? Por mais que nós vejamos alguns exemplos de bom cuidado com o patrimônio, eles são exemplos muito localizados, né? Uhum. Então, por exemplo, o Instituto Butantan tinha lá uma coleção zoológica e tal, e espécies que nem existem mais, né? Que estavam lá preservadas, etc. O prédio que essas coisas estavam, isso já faz alguns anos, pegou fogo, né? Então, eu estou falando, o fogo queima o nosso patrimônio, né? Pegou fogo. E hoje, aí o Instituto Butantan recebeu verbas, recebeu diversas ajudas do governo, não é? E foi feito um cuidado para restaurar e tal. Então, hoje o Instituto Butantan trocou de lugar, tem uma sede nova dentro lá
do campus da Universidade de São Paulo. Então dá a impressão de que a gente espera a coisa pegar fogo, né, e virar notícia e as pessoas reclamarem e atrair a atenção do público para depois a gente fazer a contenção de danos, né? Então a prevenção desses danos não acontece. O que acontece é de fato que essas instituições do patrimônio elas recebem pouco financiamento. Então, o financiamento é insuficiente, às vezes ele não é direcionado da maneira correta, e os gestores desses locais de patrimônio, eles têm de fazer, assim, dos limões uma limonada, né? Eles têm de espremer ao máximo o orçamento para dar conta de manter esses lugares funcionando, né? Então, a gente, claro que fica comparando, não é uma síndrome de vira-lata, né? Mas muitas vezes nós vamos em alguns lugares fora do Brasil e nós percebemos que o patrimônio é tratado como de fato ativo da nação, né? Tratado como algo de extrema relevância. No Brasil, nós somos um país extremamente desigual, um povo muito pobre, a educação extremamente deficitária. Então, as pessoas mal conhecem a história do Brasil dos livros, né? Quanto mais reconhecerem na cidade o patrimônio. Então, se nós não temos uma política de educação que faz com que as pessoas se despertem para a história, para entender de onde elas mesmas vieram, né? Muitas vezes elas olham para esses prédios e falam, eu não me reconheço, eu não sei o que tem lá dentro, né? Justamente porque há um abismo social que distancia as pessoas desses lugares de cultura, né? Então, nós temos muitas boas práticas, políticas extremamente interessantes, mas é como se elas fossem a exceção, né? Então, há uma necessidade, sim, de pensar o patrimônio dentro da política pública, pensar o patrimônio como algo de extrema relevância, mas nós vivemos tempos, né, em que a história é vista como um lugar de disputa ideológica e que não diz respeito ao povo brasileiro, então, né? E não é bem isso, a história, ela constitui também um povo, né? Uma nação é construída, e ela é construída também pela história, né? O Brasil, desde que o Brasil foi se tornando nação, lá no Império, né, instituições passaram a criar a narrativa histórica sobre o Brasil, estabelecer as datas, construir monumentos, né, isso faz parte, todo o patrimônio não surge do nada, né? O patrimônio é construído. Você pega um prédio antigo da cidade de São Paulo, que está lá pichado, com tapume, e ninguém sabe o que tem ali atrás, por exemplo. E alguém fala, não, aqui já foi a casa de uma pessoa, e aqui teve esse evento e aquele, então vamos transformar isso num centro histórico, num centro de cultura. O patrimônio é construído, então nós precisamos de verba, né? Nós precisamos de política pública séria, que valorize essas coisas. E a educação, porque, na verdade, o povo bem educado é que faz pressão política para que as coisas aconteçam, né? Então, se você, por exemplo, deixar cair aos pedaços uma biblioteca histórica numa cidade no interior de Massachusetts, sei lá, as pessoas daquela cidade vão se revoltar, elas vão dizer, onde já se viu essa biblioteca importante para a comunidade, né? Então, nós estamos distantes, infelizmente, dessa consciência, né? E aqueles que poderiam ter essa consciência, ou que deveriam ter essa consciência, são os nossos gestores públicos, os políticos, quem destina verbas, muitas vezes são ignorantes sobre a história ou estão preocupados com outras coisas, né? E não preocupados com a nossa memória e com o nosso futuro também, né? Porque a história não é só de coisa velha e, na verdade, a história ela aponta para o futuro, para aquilo que nós queremos como nação. É verdade. Professor, quando a gente fala de patrimônio histórico e cultural, a gente fala dos prédios, a gente fala das obras, mas a gente fala da cultura brasileira também, que é tão diversa, né? Porque, afinal de contas, a gente vive num país continental e nós já tivemos a oportunidade de estar em vários estados, de estar em várias regiões do Brasil, em que a gente vê essa diferença muito claramente, a gente vê culturas que precisam ser preservadas também. Quando a gente vai para o norte do Brasil, por exemplo, a gente tem um patrimônio cultural ligado à dança, ligado à culinária, ligados a tantos outros aspectos que também são fundamentais e muitas vezes também fica relevado. Imagina, se o prédio que está ali fica em segundo plano, muitas vezes o patrimônio cultural vai ainda para uma situação ainda pior, né, professor? Exatamente, né? Aquilo que as danças, por exemplo, né?
as músicas, os mitos, as cantigas, todas essas coisas fazem parte daquilo. A gente está tendo um probleminha de conexão com o professor Daniel. A gente está falando exatamente a respeito desse dia, né? Que é hoje, Dia do Patrimônio Histórico e Cultural do Brasil. Tendo uma aula, na verdade, né? De história e da importância sobre o patrimônio histórico. O professor voltou? Retomamos a conexão, professor. Pois não. Então, queria que o senhor falasse um pouco a respeito da importância do patrimônio cultural. Voltei, eu acho que o link caiu. Foi. Isso. Tá certo, obrigado. É o patrimônio cultural que está dividido entre patrimônio material, que é aquilo que a gente, né, vê, que é palpável, né? E nós temos o patrimônio imaterial, por exemplo, as danças, as músicas, todas essas coisas, inclusive os sotaques, né? Para vocês terem uma ideia, o sotaque da Moca, em São Paulo, ele faz parte do patrimônio imaterial, porque ele diz respeito não só a um bairro, mas a uma história, a história dos imigrantes, a história de um povo, né, da aculturação. E nós sabemos que existem muitas desigualdades também quanto ao acesso à cultura ao redor do Brasil, que, como você bem disse, tem dimensões continentais. Em alguns lugares fora desse eixo do Sudeste, a situação do patrimônio, tanto do patrimônio material quanto do patrimônio imaterial, é ainda mais precária, né? A dificuldade de estabelecer essas coisas. Para vocês terem uma ideia, o Mário de Andrade, por exemplo, que era um grande folclorista, etc., ele viajou o Brasil registrando, gravando áudios das músicas, gravando as pessoas contando as histórias, os contadores de história, né? Ele fez um serviço imenso à nação, além de ser um escritor, de ter escrito várias obras importantes. Ele fez um serviço de folclorista, registrando a cultura do Brasil ao redor, né, da nação. E muitas dessas coisas, elas, infelizmente, elas ficam encasteladas, elas ficam guardadas, não são divulgadas, mas também não há, muitas vezes, financiamento para que isso se transforme em algo que o público possa visitar, que o público possa ver, né? Mas os pesquisadores, eles trabalham incansavelmente para tratar esse material, para tornar isso algo acessível. Para vocês terem uma ideia, o arquivo do Estado de São Paulo, ele não pertencia ao local que ele pertence hoje, né? Hoje ele tem um prédio para ele, o Arquivo de São Paulo é um excelente arquivo, né? O arquivo faz parte do patrimônio histórico, né? Antes ele ficava relegado, ele ficava dentro, digamos assim, do organograma da política pública no Estado de São Paulo, ele ficava dentro da cultura. Foi preciso o diretor, na época, ter a sacada de que ele deveria ser transferido não da cultura, mas para a Casa Civil dentro do governo do Estado, porque ali ele teria mais financiamento e ele ficaria mais próximo do centro decisório. Né? Pessoas que têm poder para poder garantir verba, para poder fazer alguma coisa. E foi essa transferência, veja só como é que a cultura no Brasil, em qualquer lugar, ela é deixada de lado. Enquanto o arquivo ficou dentro da Secretaria de Cultura, ele estava caindo aos pedaços, para falar em português rasgado. Quando ele foi transferido para um outro lugar dentro do mesmo governo, aí ele recebeu o financiamento, porque ele estava em um outro lugar de poder, né? E não só isso, o diretor do arquivo na época convenceu os políticos paulistas, isso não faz muito tempo não, deve fazer pouco mais de uma década, tá? Ele convenceu os políticos paulistas de que arquivo era importante porque lá estavam, por exemplo, os registros de propriedade, de terras. Então, se alguém tivesse uma disputa de terra no Vale do Paraíba para saber que pedaço da fazenda do meu avô pertencia a quem, é uma coisa da minha herança, por exemplo, né? Então ele mexeu no bolso, né, de gente poderosa, digamos assim. E essas pessoas falaram, é verdade, então eu preciso do arquivo, o arquivo precisa estar preservado para que eu possa saber a quem pertence o quê. É claro que a intenção do diretor era preservar a história, né? Mas ele teve que apelar, digamos assim, para o bolso de algumas pessoas, para essas pessoas entenderem o arquivo como algo útil. Para vocês verem a situação, né? Existe uma grande ignorância sobre o porquê que serve essa coisa toda, né? Não é só prédio velho, papel velho, não é só música, história da carochinha, não, faz parte de quem nós somos enquanto povo, fala da nossa história, está na tessitura da nossa nacionalidade, né? E das comunidades locais, né?
Em muitos lugares não existem prédios bonitos, o que existe é a música que os meus avós, os meus bisavós, os meus tetravós cantavam, as danças que eles dançavam e que eu, como seu descendente, continuo a praticar, continuo a fazer. É a ligação, né? Algo que me liga aos meus ancestrais. Então, isso é o que faz as pessoas terem um enraizamento, é o que faz com que as pessoas se sintam parte do lugar e também é o que faz com que as pessoas preservem, né? Em geral, quando as pessoas se sentem parte, quando elas entendem que aquilo diz respeito a elas preservam, né? Vou dar um exemplo de escola. As escolas públicas mais bem-sucedidas, assim, nas comunidades, são aquelas que conseguiram fazer parte, incluíram as pessoas, incluíram as famílias, trouxeram os pais para dentro da escola, as pessoas frequentam o espaço da escola. Por quê? Porque a escola não é mais um elefante branco. O patrimônio histórico deve funcionar mais ou menos da mesma maneira. Ele não pode ser um elefante branco que ninguém sabe por que está lá, né? Ele tem que ser usado, ele tem que ser pensado, e as pessoas que passam ao redor têm que dizer, olha, aquilo ali diz respeito ao passado do meu povo, né? Diz respeito ao meu país. Pode até mesmo me trazer uma lembrança triste, porque pode representar um episódio trágico, por exemplo. Mas fala de quem eu sou, fala de quem os meus pais, os meus avós foram, de quem nós somos enquanto povo, né? Então, isso é muito importante. Não de uma forma só romântica, mas também para a nossa atuação cidadã e política. Muito bom. Professor, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por essa aula, né? Ainda que rápida, mas uma boa aula aqui sobre patrimônio histórico no nosso Notícias do Bem. Foi um prazer recebê-lo, nós estamos sempre à disposição aqui também para todas as informações aí que o senhor queira compartilhar com a gente, viu? Obrigado, professor. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu agradeço a vocês dois pelo papo e é sempre gostoso falar de história, né? Muito. Sempre apaixonado por história também. Professor Daniel Carvalho, professor do Instituto Presbiteriano Mackenzie, historiador, participando com a gente aqui do nosso Notícias do Bem, nesse Dia do Patrimônio Histórico e Cultural. Muito bom. Gente, ontem foi o Dia da Esperança, né? E a data foi estipulada pelo governo de São Paulo para marcar o fim da vacinação de adultos com mais de 18 anos. 4 estudantes da rede estadual de ensino foram vacinadas de forma simbólica. Todas têm nome ou sobrenome Esperança e foram imunizadas pela enfermeira Mônica Calazans, a primeira brasileira a ser vacinada no país. Dados parciais do vacinômetro apontam que mais de 98% dos adultos de todo o estado já receberam pelo menos uma dose. A solenidade marcou o Dia da Esperança, data estipulada pelo governo de São Paulo para o fim do calendário de vacinação de adultos com pelo menos uma dose. Além da conclusão da vacinação de jovens, também teve início a repescagem das demais faixas etárias. Portanto, qualquer pessoa com mais de 18 anos que ainda não tenha sido imunizada poderá procurar uma unidade de saúde para vacinação de acordo com os calendários fixados pelos municípios. Mesmo com os dados positivos e a liberação do governo do estado, a flexibilização de medidas restritivas ainda depende de cada prefeitura. O Plano São Paulo estabeleceu desde o início que as prefeituras localmente podem tomar decisões de manter a circunstância atual ou até fortalecer as decisões limitativas. Não podem afrouxar. Portanto, está dentro da regra e absolutamente dentro da expectativa. Cada prefeitura toma a sua decisão e as decisões que foram tomadas foram acertadas e serão respeitadas. A vacinação das 4 jovens e a celebração do Dia da Esperança aconteceu durante a liberação de mais 4 milhões de doses da vacina do Butantan para o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Com o novo lote, São Paulo ultrapassa 72 milhões de doses fornecidas ao governo federal. A entrega faz parte da leva de vacinas fabricadas com o lote recorde de insumo farmacêutico ativo, o IFA, entregue pela farmacêutica chinesa Sinovac ao Butantan no último dia 13 de julho. Foram 12 mil litros de matéria-prima usados para a fabricação dos imunizantes, que são liberados após seguirem as etapas de embalagem, rotulagem e testes para controle de qualidade. O Instituto Butantan ainda aguarda a liberação da Anvisa para que a Coronavac possa ser aplicada em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. A informação que eu tenho é que a análise técnica do processo terminou na sexta-feira e que nesse momento ele está na diretoria colegiada. Portanto, deve sair essa semana essa decisão.
Estamos aguardando ansiosamente, porque isso pode mudar o panorama aí de aplicação de vacinas nos próximos meses. Tudo bem, você acompanhando com a gente também as boas notícias, né, a respeito do avanço da vacinação, e aqui em São Paulo nós temos números realmente muito expressivos, né, números muito importantes, principalmente na cidade de São Paulo. E agora, a Lídia Dickel tem mais um recadinho pra gente. Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo, é isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado. Propagar a palavra de Deus. É muito fácil conseguir essa caixa de Bíblias por apenas R$ 249,90. É só acessar o site editoraebron.com.br. Muito fácil. Compra já a sua caixa de Bíblias, frete grátis para todo o país. E evangelize. Faça aquilo o que você foi chamado a fazer. Editora Hebron, uma editora missionária. E hoje é dia da nossa coluna Fé e Trabalho com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Você vai conhecer agora a maior gráfica de Bíblias do mundo, que fica na China. Nós estamos aqui na China, nós estamos em Nanjing e eu quero convidar você a fazer uma visita comigo na Emity Press. A Emity Press hoje ela é a maior gráfica de Bíblias do mundo e uma das maiores gráficas também do mundo. Tudo isso que você está vendo aqui são Bíblias que estão sendo impressas para a China. Nenhum outro país no mundo hoje precisa tanto de Bíblias como a China. Estima-se que em torno de 10 mil novos convertidos por dia na China, apesar das restrições e da falta da liberdade religiosa. Então, quando você tem a oportunidade de visitar, olhando para todos os lados, essa gráfica, essa quantidade imensa de máquinas trabalhando, sabe para quê? Para produzir a Bíblia, para levar o Evangelho a essas pessoas que tanto precisam. Por isso, a nossa alegria de poder estar aqui, eu quero compartilhar isso com você, que você possa ver tudo isso, que você possa alegrar o seu coração aí no Brasil. No ano passado, a Emity Press ela produziu 15 milhões de Bíblias. Eles estão expandindo, eles estão aumentando. Aqui você está vendo cada uma das etapas. As máquinas que a gente pode presenciar por aqui são as maiores máquinas do mundo. Por exemplo, uma alçadeira aqui, ela é a mais longa da China e a mais longa também de todo o mundo. Então é impressionante que a gente possa ter todo esse investimento, esse estoque de papel. Aqui encontrei Bíblia de todos os continentes, Bíblia da África, Bíblia para os cegos, e pessoas aqui com deficiência, de surdez ou de visão, trabalhando. Eu fico contente de você encontrar aqui irmãos em Cristo produzindo a palavra do Senhor. É impressionante a alegria que você sente, de você ver tudo isso sendo carregado, disparado, despachado para vários lugares do mundo. A gente às vezes nem imagina uma Emity, uma gráfica como essa, uma bênção como essa você pode encontrar. Então eu quero que você conheça isso, são os mais diferentes tipos de Bíblia que você pode conhecer, que você pode compartilhar comigo aqui. Isso é tão bonito, e o que eu fiquei mais impressionado aqui são quase 600 funcionários trabalhando nessa gráfica. Agora, por exemplo, nós vamos sair da área de produção e nós vamos entrar aqui na área de estoque. Nessa área que eu vou entrar aqui, eu quero que você compartilhe comigo. Aqui estão armazenados mais de 4 milhões de Bíblias. Parte dessas Bíblias que você vê aqui nesses containers, elas estão prontas para ir para a China e parte está pronta para ir para outros lugares do mundo. Aqui, por exemplo, do meu lado esquerdo são Bíblias para a Espanha. Aqui do lado direito são Bíblias para a China. Você pode ver para lá, são várias Bíblias aguardando navios, aguardando caminhões para serem levados para diferentes lugares do mundo. A palavra do Senhor fala em Isaías 55:11 que ela não voltará vazia. E ela não voltará vazia em qualquer lugar do mundo.
pode ser no Brasil, você está aí me assistindo, ou pode ser aqui na China, em Nanjing. Então a alegria nossa de poder estar aqui em Nanjing, no interior da China, e nós encontrarmos a maior gráfica de Bíblias do mundo. Que o Senhor possa estar abençoando cada um desses irmãos, que Deus possa estar abençoando a China por esse trabalho tão bonito que a gente viu aqui. Então eu quero que você compartilhe. Deus abençoe a China. É impressionante você ver que a maior gráfica de Bíblias do mundo está na China. Né? Quem diria? Quem diria? E as inscrições para os cursos de pós-graduação de ensino à distância do Polo EAD Pinheiros do Mackenzie estão abertas. Pois é, estão abertas e com desconto. O repórter Matheus Santos está lá no Polo, vai trazer as informações ao vivo para a gente. Oi, Matheus. O Matheus está se posicionando lá, é? Ele está se posicionando e vai trazer umas informações. Matheus vai trazer essas informações, então, a respeito dos cursos de pós-graduação do ensino à distância do Polo EAD Pinheiros do Mackenzie. Lembrando que o Polo EAD Pinheiros do Mackenzie, você fazendo a sua inscrição, você estudando no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie, você colabora com as obras da nossa Junta Missionária de Pinheiros. Então, você abre espaço no seu mercado de trabalho, melhora o seu currículo e, de quebra, você ainda ajuda as muitas obras da nossa Junta Missionária. E agora, até outubro, né, as inscrições estão abertas para os cursos de pós-graduação. São, se não me engano, 27 cursos de pós-graduação que estão disponíveis para que você possa fazer a sua inscrição e todos esses cursos têm desconto. Então é importante que você aproveite esse momento agora para que você possa fazer a sua inscrição, para que você possa estudar com qualidade, tá certo? Matheus, tá pronto ou não? Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo rápido, na sequência a gente vai voltar para falar com o Matheus, então depois do intervalo você vai conferir que a IPP continua a campanha de arrecadação de distribuição de cestas básicas, não só no Brasil, mas também pelo mundo, né, Tainá? E ainda a situação dos cristãos no Afeganistão e quais os grupos extremistas que mais perseguem cristãos no mundo. Para falarmos mais sobre esse tema, nós vamos receber o CEO do Portas Abertas do Brasil, Marco Cruz, no Notícias do Bem. Você também pode participar com a gente, deixando a sua pergunta ou o seu comentário aqui no nosso chat. Então participe, mande sua mensagem, fique com a gente. Nós vamos para o intervalo rapidinho e voltamos logo mais. Toda sexta, às 8 da noite, tem lições de teologia aplicadas ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. Os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes debatem temas essenciais à vida cristã de maneira prática. Horário alternativo aos sábados, às 5 da tarde. Vivendo o que Cremos. Aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Livraria e Editora Hebron. Bíblias, livros e devocionais disponíveis para compras online e entrega em todo o Brasil. Na Hebron, você encontra títulos exclusivos e combos selecionados para a sua melhor experiência literária. E comprando na Hebron, você ainda colabora na obra missionária, já que toda a renda vai para missões no Brasil e no mundo. Acesse editoraebron.com.br. Conheça o nosso catálogo, escolha seus livros e contribua com a Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, lugar de comunhão pela palavra. Toda sexta, às 8 da noite, tem lições de teologia aplicadas ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. Os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes debatem temas essenciais à vida cristã de maneira prática. Horário alternativo aos sábados, às 5 da tarde. Vivendo o que Cremos. Aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Toda terça e quinta-feira, às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior e o Café Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Sejam bem-vindos aqui no Café Prosa e Missões de hoje. Horário alternativo aos domingos, às 7 da manhã. Café, Prosa e Missões, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária.
Se você quer trabalhar na obra missionária, não perca a oportunidade de participar do curso intensivo de plantação de igrejas. Aprenda sobre liderança, formação de pequenos grupos, método indutivo, liturgia, planejamento estratégico e muitos outros temas. Acesse ipepinheiros.org.br/CIPI e garanta a sua vaga. Se quer ser líder, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. Estamos de volta. Que bom que você continua com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Lembrando que o nosso encontro de segunda a sexta-feira, ao vivo, sempre a partir das 11h30 da manhã, com horário alternativo às 18 horas na IPP-TV, a sua TV missionária. Bom que você continua também compartilhando, né, as informações da nossa IPP-TV. Aproveite, curta o nosso vídeo e faça a sua inscrição, né, Tainá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva e vamos participar da campanha, né? Compartilhe com pelo menos... Mais 10. Mais 10 amigos. É verdade. E aí, peça para que esses amigos falem, olha, gente, tem um canal muito legal. Tem um programa legal, tem um jornal legal. Você tá cansado de notícias? Você vê aquele teu amigo nervoso com as notícias aí? Só tem notícia ruim? Não, pera aí que eu tenho um jornal de notícias do bem. Já compartilha com ele, faça esse bem para esse amigo e compartilhe e nos ajude a sermos mais relevantes na plataforma, Com toda certeza. Agora sim, agora o Matheus está pronto, ele vai falar pra gente das inscrições no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie, inscrições abertas com desconto, ele tá lá no Polo, né, aqui pertinho. Vamos lá, Matheus, é com você. Oi, Quirino, Tainá, boa tarde para vocês, boa tarde para todos que acompanham Notícias do Bem. Exatamente, são 28 cursos de pós-graduação que estão sendo oferecidos aqui nas áreas de ciências biológicas e saúde, sociais e aplicadas, comunicação e letras, informática, teologia, direito e até engenharia. Esta é a última oportunidade para quem deseja começar uma pós-graduação na Universidade Presbiteriana Mackenzie, ainda que de forma online, ainda neste ano. Sobre isso eu vou conversar agora com Wagner Bacelar, ele é o consultor comercial aqui do Polo. Wagner, boa tarde para você. Olá, então, boa tarde a todos. Quais são as vantagens de estudar aqui no Polo? As vantagens de estudar aqui no Polo, né, primeiramente é estudar no Mackenzie, ter uma universidade de primeira linha, uma universidade de tradição. O Mackenzie tem 150 anos de história na educação. Fazer um curso de pós-graduação vai fazer um grande diferencial na vida acadêmica, na carreira profissional, empregabilidade. Ele vai fornecer muitas ferramentas para o estudante. Aqui o Polo tem uma infraestrutura de primeira até, né? Tem sim, são equipamentos novos, né? Temos laboratório de informática, temos uma sala de estudos, temos Wi-Fi aqui, os ambientes são climatizados. Estamos aqui oferecendo a todas as pessoas que precisam uma estrutura, pode vir aqui, pode utilizar esse material. Wagner, quais cursos estão sendo oferecidos? São diversos cursos, né? São 28 cursos, como citado, né? Na área de saúde, nós temos neurociência aplicada à aprendizagem, nós temos também a psicologia aplicada, temos controladoria, economia e gestão do agronegócio, um curso que está sendo amplamente divulgado, escolas econômicas liberais, nós temos gestão de negócios e serviços, também muito procurado na última turma, foi um dos maiores que tivemos matrículas. Temos também estratégias de negócios, estratégias de pessoas, finanças de negócio, desenvolvimento humano, marketing estratégico, transformação digital. Temos também língua portuguesa e literatura, temos docência na educação superior, temos fundamentos da educação cristã, temos práticas educacionais na educação básica, temos gestão de projetos, também um curso extremamente valioso nessa área de engenharia, ciência de dados, compliance digital, inteligência artificial. Na área de direito, nós temos direito administrativo, administração pública, direito civil, processo do trabalho, direito processo penal, pessoal civil e tributação e negócio. Ampla, cursos à distância, 100% online, onde o aluno interage com o professor, professores extremamente qualificados, atuantes no mercado de trabalho, com uma linguagem excepcional aí aos alunos desenvolverem a sua vida.
Vamos ressaltar que tem desconto, então, é isso? Tem desconto. As inscrições realizadas, né, as matrículas realizadas até o dia 3 de setembro, tá? Se você fizer sua matrícula até o dia 3 de setembro, você garante nas mensalidades do curso 10% de desconto. O valor do curso é R$ 599. Todos os cursos, a matrícula é este valor, né? Então, você realizando a matrícula até o dia 3 de setembro, o valor aí até 3 de setembro tem esse desconto aí, que é uma oportunidade que o Mackenzie está oferecendo. Nos dias atuais, no mercado de trabalho, uma pós-graduação faz a diferença, né? Com certeza, é excepcional fazer uma pós-graduação, é primordial, né, fazer isso. O crescimento profissional, seja para quem não tem uma pós-graduação ou para quem já possui alguma pós-graduação, independente da área de atuação, né, você realizar um alimento renovando aquilo que você, alguns anos atrás, estudou na graduação e agora você está dando um fôlego a mais, isso é oportunidade de trabalho, isso é networking, você vai conhecer pessoas de diversas áreas do Brasil inteiro, porque é uma plataforma à distância, você estuda com várias pessoas, você alimenta a sua carreira, isso só te dá fôlego para um emprego melhor, um salário melhor, oportunidades, né, na sua vida. Perfeito, Wagner. E vamos ressaltar que tudo que é arrecadado aqui, o lucro, vai para a obra socioassistencial e missionária da Junta Missionária de Pinheiros. Exatamente. O Polo Educacional aqui é uma parceria da Junta Missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? Então é super importante, no momento da sua matrícula, para que isso aconteça, né? Para que essa renda seja revertida a esses trabalhos sociais e missionários, você coloque, adicione a palavra no voucher, Polo Pinheiros, né? Polo Pinheiros, você já garante aí essa oportunidade de ser o nosso parceiro aqui no nosso polo. E vamos só para terminar, que quem é aluno aqui do Mackenzie, ainda que online, tem um serviço de capelania. Sim, tem um serviço de capelania. Você pode utilizar não somente a do próprio Mackenzie, mas também nós temos aqui a infraestrutura também da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma oportunidade a todos. Perfeito, Wagner, muito obrigado por sua Posso deixar também o site da gente? Sim, pode sim. Vai aparecer lá? É um novo site para você acessar, você pode obter informações dos cursos, você pode também nos contatar, né, através da plataforma www.polopinheirosmackenzie.com.br, o nosso WhatsApp, posso deixar também lá? 11 99800 4118. Obrigado pela oportunidade. Perfeito, Wagner, muito obrigado por sua participação. Então a gente volta a ressaltar que as inscrições, as matrículas vão até o dia 3 de outubro. Então se você ainda deseja começar uma pós-graduação ainda neste ano e ter o Mackenzie no seu currículo, esta é uma oportunidade. Bom, a gente ressalta então o site polopinheirosmackenzie.com.br, é um site novinho que acabou de ser lançado, está aparecendo na sua tela. E você aí vai ter todas as informações dos cursos, informações do Polo e tudo aquilo que tem de novidade aqui no Polo EAD Pinheiros Mackenzie, neste site. Tainá, Quirino, então, oportunidade para todo mundo, né? Volto com vocês. Com toda certeza. Obrigado, Matheus, pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Só lembrando, então, até o dia 3 de setembro, se você fizer sua inscrição até o dia 3 de setembro, você vai ter 10% de desconto nas mensalidades. Olha só que ótimo. Aproveite essa oportunidade. Faça aí a inscrição para sua pós-graduação no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie. Com certeza vale muito a pena. Uhum. E aí, a campanha de cestas básicas da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. A meta agora é passar das 70 mil unidades entregues. Milhares de famílias já foram beneficiadas em diversas regiões do Brasil e até em outros países. A campanha IPP Cestas Básicas começou no ano passado por conta da pandemia de Covid-19. Entre as muitas consequências da doença, houve agravamento da fome tanto no Brasil como em outros países do mundo. O alvo inicial era no máximo 1.000 cestas, mas hoje, para a surpresa dos coordenadores da ação, este número ultrapassou 65 mil. Essa campanha começou logo quando começou a pandemia. A gente viu a necessidade de precisar ajudar os irmãos que estariam passando por alguma dificuldade. E aí a gente começou com uma meta simples, com uma coisa bastante modesta, pensando em 500 cestas básicas para poder, de alguma forma, amenizar os efeitos da pandemia para as pessoas do nosso meio, do nosso entorno, conhecidas e tal. Mesmo antes de chegar a demanda,
a gente, junto com o pastor Arival, teve essa ideia de poder já se antecipar. E depois disso a gente foi alcançando as nossas metas, né, de arrecadação de cestas, e foi distribuindo não só para o pessoal daqui da igreja. Nós temos alguns irmãos que infelizmente teve a necessidade de utilizar as cestas, né, de receber as cestas, mas a gente pôde abençoar muito mais pessoas do que a gente imaginava. Então essas cestas começaram a ser distribuídas para algumas entidades que também passaram por dificuldades, foram depois, ou ao mesmo tempo, para as comunidades, o pessoal de comunidades. Tem até o exemplo dos missionários do asfalto, que faz um trabalho muito bacana. O pastor Cláudio faz um trabalho muito legal com o pessoal das comunidades, né? Mandamos para Cacolândia, mandamos para outras comunidades, como a Barra Funda, e a gente vai atendendo, e fomos atendendo também fora de São Paulo. Aí começou a aparecer necessitados no Nordeste, no Minas, Rio, e a gente de alguma forma foi mandando cestas ou mandando a verba para eles comprarem cesta lá. A gente também chegou a abençoar as pessoas do exterior, né? Então nossas cestas foram para além das fronteiras do Brasil, né? E eu acho que a gente tem que agradecer primeiramente a Deus, que nos dá essa possibilidade de trabalho, mas a gente precisa também agradecer as pessoas que estão doando, porque a gente só chegou a esse número de mais de 60 mil cestas graças às pessoas que doam as cestas para que a gente possa trabalhar. Isso é um trabalho maravilhoso, é um trabalho que a gente não vê placa de igreja, a gente não vê denominação, a gente não vê, só vê o necessitado. Quem precisa de pão, a gente chega com a cesta. A campanha atravessou fronteiras e chegou a países distantes. Um dos exemplos é a entrega feita a mais de 14 mil quilômetros daqui, para os povos refugiados curdos e yazidis no Iraque. Envio desde o norte do Iraque, aqui da região autônoma do Kurdistão, um caloroso abraço para todos vocês, e também o nosso agradecimento por mais uma ajuda que recebemos da Igreja de Pinheiros para a distribuição de cestas básicas de alimentos para refugiados curdos e yazidis que estão refugiados aqui em nossa cidade de Sulemania, no norte do Iraque. Graças à amada igreja, ao reverendo Arival, temos podido assistir essas famílias, essas crianças, a qual vocês certamente puderam assistir os vídeos e fotos que nós mandamos da assistência a esses refugiados. Obrigado por fazerem parte desta missão, do trabalho aqui nessa região do mundo tão necessitada, tão carente do alimento material, mas também do alimento espiritual da Palavra de Deus. Obrigado por segurarem as cordas, obrigado por estarem aqui conosco nesta missão de fazer Jesus Cristo conhecido aqui na região norte do Iraque. No Nordeste do Brasil, as igrejas apoiadas ou mantidas pela Junta Missionária de Pinheiros também têm recebido regularmente as cestas básicas, uma ajuda fundamental para as famílias carentes da região. Alô, pastor Darlan aqui, graça e paz. Nós somos da primeira igreja presbiteriana de Juazeiro, aqui no estado da Bahia, e queremos dizer como foi o fato de termos recebido as cestas básicas que vieram aí da igreja presbiteriana de Pinheiros, né, por sua junta missionária, né, pastor Arival, reverendo Arival Dias, pastor Mariano. Nós podemos abençoar algumas famílias carentes da própria igreja e também uma comunidade vizinha nossa aqui chamada Agemino, que é composta de casas de papelão, casas de sapê e pessoas com necessidades extremas, e foram também abençoadas com essas doações de cestas básicas. Nosso muito obrigado, foi de muita valia, muita serventia nessa nossa caminhada de revitalização aqui na nossa igreja. Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Aqui em São Paulo, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também entregou milhares de cestas. Só aqui na comunidade Piemontes
centenas de famílias receberam os alimentos do grupo de motociclistas Missionários do Asfalto. Com 8 filhos e desempregada há 2 anos, a Marta estava sem nada em casa. Para ela, a chegada da cesta foi uma providência de Deus. Se você for agora na minha casa, lá só tem sal. Mas Deus é maravilhoso, né? Que o diabo vem, fecha uma porta e Deus vem e abre a janela. Que veio essa cesta aqui, com a graça do Senhor, né? Qual que é o sentimento que fica depois de receber esta cesta? De gratidão. Gratidão primeiramente a Deus e depois a vocês. Que, para falar, é sério, na minha casa não tem nada mesmo, só tem sal no armário, né? E agora com essa cesta aqui já vai ter alguma coisa para os meus netos comer. A comida na casa da Patrícia havia acabado na noite anterior. Sem dinheiro para comprar, não sabia o que fazer. Ela agradeceu a solidariedade dos irmãos da igreja de Pinheiros. Na minha casa o arroz acabou ontem, que foi o último, e hoje Deus já abençoou. Para mim é uma benção, que Deus está abençoando, para quem não tem nada é uma benção. Que vocês estão fazendo, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, que Deus venha dar em dobro para cada um de vocês. Porque não está sendo fácil nessa epidemia, as coisas faltando e as coisas também ficando caras, você não tendo dinheiro para comprar, então para mim é uma benção, eu recebo com muito agrado. Bom, foi uma benção, a gente pôde fazer as entregas para as famílias que estão necessitadas aqui. É importante frisar que antes da gente vir fazer essa entrega, a gente tem algumas pessoas aqui dentro da comunidade que fizeram um mapeamento das famílias que mais necessitam e a gente pôde, nesse momento, no dia de hoje, aí, tá abençoando a vida dessas famílias através da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, das doações dos irmãos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que nos ajudaram a estar com essas cestas aqui fazendo essa distribuição. Então foi um sucesso, Deus abençoe a todos que participaram aqui do projeto e muitas famílias foram abençoadas aqui com esse alimento. O pastor titular da IPP, reverendo Arival Dias Casmiro, destaca o privilégio de poder ajudar os irmãos através desta iniciativa. A campanha das cestas básicas foi lançada em março do ano passado, 2020, quando nós começamos a sentir a necessidade de irmãos nossos que por causa da pandemia, porque perderam o emprego, eles começaram a passar necessidades. E aí nós começamos, o alvo inicial era de 1.000 cestas, mas graças a Deus, pela generosidade dos irmãos, nós estamos ultrapassando as 60.000 cestas. E temos ajudado não somente os membros aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas também das igrejas aqui em São Paulo, do interior, e até no exterior nós estamos enviando cestas básicas. Então, tem sido um privilégio muito grande. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. E esse é um privilégio para nós como igreja. A campanha continua e é importante que você participe, que você colabore. A meta ainda é alcançar os 70 mil unidades. Na verdade, passar, né, de 70 mil unidades distribuídas, você pode participar fazendo o seu depósito, lembrando sempre que você tem que colocar 90 centavos no fim, é R$40,90 para que o pessoal possa identificar a sua doação, que é exatamente para essa campanha, né, das cestas básicas, que continua. Afinal de contas, as pessoas continuam com fome, o trabalho precisa continuar, né, Tainá? Exatamente. Hoje, no Notícias do Bem, tem a nossa coluna de agronegócio. O professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas, Chico Graziano, fala com a gente sobre o crescimento do valor do agro no Brasil e das exportações da agricultura e da pecuária. A mais recente estimativa sobre o valor bruto da produção agropecuária no Brasil indica que o valor daquilo que é produzido na lavoura, na pecuária, está 9,8% maior do que há um ano atrás. É como se fosse uma estimativa do PIB. Enquanto o PIB brasileiro em geral capenga, o agro está sendo valorizado em 9,8%. Se nós formos decompor entre lavouras e pecuária, os dois setores principais da produção no campo, as lavouras estão com desempenho melhor, 12,8% de valorização, e a pecuária, 4%. O ranking dos estados agrícolas e pecuários do Brasil, hoje, com essa nova estimativa, está o seguinte: em primeiro lugar, o Mato Grosso,
Em segundo lugar, o Paraná. Em terceiro lugar, São Paulo. Depois vem Rio Grande do Sul, Minas Gerais em quinto lugar e Goiás em sexto lugar. Uma segunda informação, essa já mais precisa, sobre as exportações brasileiras, indica o seguinte: no mês de julho, a balança comercial do agro, de todas as exportações originadas de produtos da agricultura e da pecuária brasileira, as exportações cresceram 15,8% comparado com julho do ano passado. E hoje, com esse desempenho de julho, o total das exportações originadas do agro brasileiro representam 44,2% de todas as exportações brasileiras. Ou seja, as exportações brasileiras do agro cresceram em um ano 15,8% e hoje representam 44,2% do total das exportações brasileiras. Quando nós somamos essas duas notícias altamente positivas, primeiro, de que está havendo uma valorização cada vez maior do agro, o PIB do agro está crescendo e as exportações brasileiras geradas no agro também estão crescendo mais do que as exportações em geral, nós podemos perceber os reflexos desta força brasileira que hoje nós chamamos o agronegócio. O que quer dizer agronegócio? Significa a produção rural, lavoura, pecuária, mas somado a essa produção rural, nós chamamos dentro da porteira, somado aquilo que ajuda a produção a dar certo. O antes da porteira. O que é o antes da porteira? Tratores, fertilizantes, todos os insumos, rações. Então você tem insumos e máquinas que empurram e permitem a produção, e você tem o depois da porteira, o processamento, a exportação e a comercialização de todos esses produtos. Quando nós somamos o agronegócio no Brasil, entendido dessa forma, da somatória das cadeias produtivas, nós estamos falando em 27% do PIB brasileiro. Então vejam, com esse conjunto de informações macroeconômicas, o que eu quero chamar a atenção é que isto acontecendo, e é o que está acontecendo, está melhorando o desempenho do agronegócio em geral. Isto acontecendo, nós estamos reforçando e criando um novo padrão de desenvolvimento no Brasil, longe do litoral. Sim, porque o Brasil sempre, como todas as outras nações, sempre foram geradas, constituídas a partir da costa, a partir do litoral. Mas o Brasil está conseguindo interiorizar o seu desenvolvimento. E isso está provocando reflexo na geração de riqueza em todo o interior do Brasil. Porque esta força do agro, como eu disse hoje, quem lidera o agro é o Mato Grosso. Há pouco tempo, quando alguém falasse, se alguém falasse para nós do Mato Grosso, nós pensaríamos em índio, pescaria e onça. Tá certo? Hoje, o agronegócio é liderado pelo Mato Grosso, e depois pelo Mato Grosso do Sul, e depois vem Goiás, e aí você tem Rondônia, você tem Tocantins, o oeste da Bahia, o sul do Maranhão, o sudoeste do Pará. É impressionante como uma nova força está fazendo com que o Brasil se movimente. Então, não é apenas o agricultor que está ganhando com essa geração de riqueza. Não é apenas tampouco o grande produtor. Grandes produtores, médios produtores e pequenos produtores que conseguiram investir em tecnologia, todos estão se fortalecendo. Mais importante, porém, do que o fortalecimento do agro, dentro do agro, é o reflexo que traz para o restante da economia. No interior do Brasil, quando o agro vai bem, quem vende mais é o comércio, vende mais roupa, vende mais combustível. Toda a economia se movimenta a partir da riqueza gerada no agro. Eu fui outro dia dar aulas em Luiz Eduardo Magalhães, oeste da Bahia,
1.000 quilômetros de Salvador, estava lá prestes a inaugurar um shopping center. Por que o shopping center está lá? Por conta do agro. Há 30 anos não tinha nada naquela região. Hoje tem aeroporto, shopping center, bancos, universidades, muitas. Luiz Eduardo Magalhães hoje já tem perto de 150 mil habitantes. Então, a agricultura movimenta o interior, gera renda, gera empregos, não só no agro, gera empregos fora do agro, no comércio, no vestuário, todos os setores se movimentam. E, por fim, movimenta a logística. Caminhoneiros do Brasil movimentam safras. Caminhoneiros do Brasil compram pneus. Caminhoneiros do Brasil movimentam mecânicas, serviços. Tudo se move em função da movimentação da safra. É o que nós chamamos a logística. Então percebam os efeitos decorrentes, os efeitos derivados da força que nós estamos gerando no agronegócio do Brasil. E as importações estão sendo pagas hoje no Brasil pelas exportações do agro. Esta é uma coisa incrível. Quanto mais nós exportamos carnes, soja, café, açúcar, suco, milho, algodão, frutas, flores, nós geramos dólares para pagar as importações de produtos químicos, de tudo aquilo que o Brasil é dependente. Eu posso dizer com o conhecimento de um estudioso do agro, quem está segurando a economia do Brasil é o homem do campo. Ai, que legal. Muito bom. Muito bom. É sempre uma aula, né, com o Chico aqui sobre agronegócio. Uma aula. É verdade. Olha só, e a Lídia Dica, eu tenho mais um recadinho pra gente. Sua casa, apartamento ou empresa merecem uma cara nova. Já pensou em colocar uma peça de mármore ou granito em alguns dos seus espaços? Por isso você pode contar com a Mega. Assista esse vídeo para conhecer o trabalho incrível que eles fazem, até mesmo em superfícies especiais. Dado o recado, peça sob medida com um atendimento personalizado é com a equipe Mega. Entre em contato com os números que estão aparecendo na sua tela e saiba mais. Olha só que legal, gente. Recado dado. Recado dado, hein? Depois do intervalo, a situação dos cristãos no Afeganistão. E quais os grupos extremistas que mais perseguem cristãos no mundo? Para a gente falar sobre esse tema, nós vamos receber daqui a pouquinho, então, o CEO da organização Portas Abertas no Brasil, Marco Cruz. Você também pode participar com a gente, ainda dá tempo. Deixe o seu comentário ou faça a sua pergunta aqui no chat do nosso canal. A gente vai para o intervalo, nós voltamos em seguida para falar sobre esse tema que tem feito parte do nosso dia a dia, principalmente com a ofensiva do Talibã no Afeganistão. O Talibã tomou Cabul e aí a gente tem recebido vídeos perturbadores nas nossas redes sociais. A gente vai falar sobre tudo isso depois do intervalo. Fique aí, o Notícias do Bem volta já. Paulo Júnior, Emílio Garófalo, Arival Dias Casimiro, Luísa Nazaré e muita gente boa já passou por aqui, compartilhando seu amor pela literatura. É um prazer tê-lo conosco, é um prazer ter esses convidados aqui trocando essa ideia, essa troca benéfica. Clube do Livro, um papo edificante que vai te inspirar a ler mais e crescer em conhecimento do nosso Deus. Fique aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/ippplay e escolha a playlist do Clube do Livro. Você tem aqui um arsenal de ferramentas para você acessar. Você aí de casa, não se esquece, hein? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho, curte esse vídeo, compartilha, você faz tudo que você puder
IPP Play, o conteúdo da IPPTV disponível para você. Venha aprender com a gente. Plantação e revitalização de igrejas, evangelismo infantil, presbiterianismo, comunicação e redes sociais. Esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros. Então, aproveite para ler, para estudar um pouco. Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela Igreja. Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso. Portanto, junte-se a nós neste curso e seja abençoado por Deus e pela ministração da Palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. EAD Pinheiros, capacitando cristãos para a jornada missionária. De segunda a sexta, às 5:30 da tarde, os apaixonados pela literatura se encontram no Clube do Livro. Dicas de leitura, entrevistas e tudo sobre autores, obras clássicas e lançamentos. Horário alternativo, aos sábados, às 6 da tarde. Fica aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Clube do Livro, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Toda quarta, às 9:30 da noite, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda o Fé e Ciência. As evidências de que a boa ciência e a boa fé andam sempre juntas. Convidados especiais mostram toda semana como a ciência pode contribuir para a atividade da nossa fé. Horário alternativo aos domingos, às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Estamos de volta com notícias do bem. Agradecemos você que está aí ligadinho com a gente, continua aqui com a gente na nossa transmissão. A Vânia que está aqui, o Paulo Oliveira que estão conectados, a Ruth Sobrinho que colocou ótimo programa, amém, o Cristiano que está diretamente do Pontal do Paraná, nos acompanhando de lá, muito bom ter vocês aqui. E, gente, a situação dos cristãos no Afeganistão e quais os grupos extremistas que mais perseguem os cristãos no mundo. Pois é, a organização Portas Abertas acompanha a condição dos cristãos secretos pelo planeta da igreja perseguida, apoiando essa igreja perseguida por meio de vários projetos realizados nesses lugares onde acontece a perseguição. Para a gente falar mais sobre esse tema, a gente está recebendo o CEO da organização Portas Abertas no Brasil, Marco Cruz. Marco, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Notícias do Bem, é um prazer recebê-lo e termos esse espaço, termos esse tempo para falarmos a respeito do trabalho do Portas Abertas. Obrigado pela oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês, saudação também aos telespectadores aí da IPP TV, obrigado. Pois é, primeiro eu queria que você contasse um pouco para a gente a respeito da organização Portas Abertas, né? Como é que ela funciona, como é que ela surgiu, quais são os objetivos Portas Abertas no mundo? A Portas Abertas ela surgiu em 1955, quando o irmão André, um jovem holandês, atendeu o chamado do Senhor para servir os cristãos perseguidos. Então ele fez a sua primeira viagem de distribuição de Bíblias, porque desde o início a Portas Abertas não tem uma fórmula mágica de servir aos cristãos perseguidos. Quando ele visitou os cristãos na Polônia, os cristãos falaram que precisavam de Bíblias. Então ele começou com seu fusquinha doado, encheu o carro de Bíblias e começou a cruzar as fronteiras desses países, fazendo a distribuição e contrabando de Bíblias. E o trabalho foi crescendo ao longo dos anos, mais de 60 anos, presente hoje em mais de 70 países. O irmão André disse que nunca fundou a Portas Abertas, ele só foi obediente e disse sim ao Senhor. E Deus fez com que o trabalho da Portas Abertas se espalhasse pelo mundo. Hoje a gente abençoa os cristãos perseguidos, além da distribuição de Bíblia e literatura cristã. Treinamento de pastores e líderes que vivem em contexto de perseguição, projetos de ajuda socioeconômica, apoio pós-trauma, especialmente naqueles que são impactados pela influência dos grupos radicais, e apoio emergencial na questão de Covid. Nesse mês nós temos uma campanha para Bangladesh, que é perfurar poços artesianos no país, porque os cristãos são privados do acesso à água
porque eles não são dignos, eles são infiéis. Então a Portas Abertas atua de várias maneiras, graças ao apoio de parceiras e parceiros que por meio das suas orações e doações fazem com que esses projetos de socorro à igreja perseguida, nesse tempo tão difícil, nesse final dos tempos, seja possível. Um pouquinho para a gente também, para quem está nos acompanhando, para entender um pouquinho do seu trabalho, a sua atuação dentro do Portas Abertas. Na Portas Abertas eu sou o responsável secretário-geral aqui no Brasil e na América Latina. Nós temos uma equipe de cerca de 50 pessoas que atua aqui no Brasil e na América Latina. Com o objetivo, nós definimos, né, o nosso trabalho como uma base de desenvolvimento. A base de desenvolvimento é aquela que faz a divulgação das notícias, a mobilização de cristãos, para que conheçam a causa da igreja perseguida, se envolvam e possam orar e abençoar. Então, eu sou responsável por essa equipe muito dedicada, temente ao Senhor, e que serve como ponte entre a igreja que a gente chama a igreja no Ocidente, a igreja livre, no Brasil e América Latina, com a igreja perseguida, que são onde estão os projetos de campo, os projetos que eu listei, né, que eu falei de socorro à igreja perseguida. Então você que está nos ouvindo pode conhecer mais a gente acessando o nosso site, saber como se envolver. Então nós somos responsáveis pela divulgação, a mobilização em oração e contribuição de brasileiros e brasileiras e todos os cristãos latino-americanos. A gente vai voltar a falar um pouco mais a respeito dos trabalhos do Portas Abertas, falar um pouco mais a respeito do apoio que vocês desenvolvem para a igreja perseguida e falar também, né, a respeito do mapa da perseguição no mundo. Mas eu queria abordar com você nesse momento a questão do Afeganistão, porque é uma questão que está muito urgente. A gente sabe que a perseguição aos cristãos no Afeganistão já era muito forte e agora muito mais, né, com a chegada do Talibã em Cabul, e a gente tem recebido vídeos assim assustadores, né, inquietantes, a gente pode dizer, a respeito dessa chegada do Talibã lá em Cabul, né? Como é que a organização Portas Abertas recebeu essa notícia e o que vocês estão planejando para o Afeganistão agora? Nós recebemos essa notícia com muita preocupação. É como você mesmo mencionou, a situação para os cristãos no Afeganistão ela é muito complexa, é muito difícil. O Afeganistão ele está no segundo lugar no ranking, ele é o mais hostil aos cristãos no mundo. Grande parte, a maioria dos cristãos que vivem ali são cristãos secretos. Se a sua fé é descoberta pela própria família, eles podem ser expulsos, enfrentar a violência e serem sumariamente executados ou presos. Então a situação já era muito tensa. Agora que o Talibã assumiu, né, o Talibã já controlava parte do território. Com a saída do exército americano, com a evacuação, eles controlaram todo o país e eles têm uma agenda, especialmente os extremistas desse grupo Talibã, tem uma agenda da Guerra Santa, Jihad, né, que é uma busca, a implementação dos valores e princípios islâmicos, né, e também a implementação da lei islâmica, que é a Sharia. A Sharia, nos países, por experiência própria, né, nos países onde a Sharia, que é a lei islâmica, ela foi implementada, a perseguição, a violência contra os cristãos só aumentou. Então, o quadro ele é muito complexo, o quadro ele é muito crítico para os cristãos ali no Afeganistão. Se já era difícil, agora ficou pior. A gente tem informações diretas ali do país, por questão de segurança, nós não podemos dar detalhes do trabalho no país, mas nós temos contato direto com o nosso pessoal de campo ali, e um dos nossos irmãos, eu vou usar um codinome, Samuel, nos relatou na data de ontem, que para eles foi um dia de partir o coração, não só para os cristãos, mas para todos os cidadãos do Afeganistão. É uma época ainda mais perigosa para ser cristão. E ele compartilha também que é uma situação incerta para todo o país. Não apenas para os cristãos secretos, como eu mencionei. Nossos corações estão partidos. Nós sabíamos que isso podia acontecer, mas não estamos surpresos, mas isso não diminui a nossa dor. Então essa é a situação no Afeganistão. Nossos irmãos precisam de oração, eles precisam da oração dos cristãos brasileiros. Você querido que está ouvindo, você não pode ir até o Afeganistão. As pessoas estão saindo do país, mas as suas orações podem chegar aos nossos irmãos e ser resposta, e ser fonte de consolo, fonte de alívio. Então esteja em intercessão o tempo todo, não só pelos cristãos, mas por todo o país, por essa situação que já era tensa e agora ficou pior.
Marco, assim, é interessante quando a gente fala dessa questão e para muitos, como essa notícia virou nacional, né, uma notícia nacional que está, para muitos é novidade a parte religiosa, né? Mas eu acho que é muito importante também a gente compreender um pouquinho o impacto que isso tem na parte religiosa e isso também chega até o ponto da nossa conversa de hoje para a gente falar os extremistas, né? Quais os países que são os maiores perseguidores, né, dos cristãos no mundo. Nós podemos citar alguns? Olha, todos os anos, nós podemos citar sim. Todos os anos a Portas Abertas publica a Lista Mundial da Perseguição, que é um ranking com 50 países mais hostis aos cristãos. E como eu falei, né, o Afeganistão está na posição número 2. Há mais de 20 anos, a Coreia do Norte ocupa a posição número 1 do ranking. A Coreia do Norte é o país mais hostil aos cristãos. Então, é o ranking desses 50 países. Para que a Portas Abertas faz esse ranking? Não só para divulgar para os cristãos, eu tenho a lista aqui, você pode baixar, pode fazer o download gratuitamente da Lista Mundial da Perseguição, esse é o nome que a gente dá para essa lista, com o ranking dos 50 países onde seguir a Cristo pode custar a vida. A Coreia do Norte há mais de 20 anos... Oi. Deixa eu aproveitar, a gente tem esse mapa da perseguição. Enquanto você fala a respeito desses países, eu vou pedir para a nossa técnica colocar essa imagem para a gente ir acompanhando. Já está aí, né? A Lista Mundial da Perseguição. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente, então, agora mais graficamente, né? Como é que funciona essa lista? Essa lista tem os 50 países mais hostis aos cristãos no mundo. Tá? Tem 3 níveis de perseguição: alta, severa e extrema. Neste ano, pela primeira vez, todos os 50 países estão no nível de perseguição severa ou extrema. Tá? Você vê as cores laranja e meio um laranja mais escuro, quase um vermelho. Então, a perseguição ela tem crescido ao longo do tempo e a perseguição aos cristãos tem ficado mais hostil. Dos 50 países, prestem atenção, tem a ver com o nosso tema dos grupos extremistas e também com a situação no Afeganistão. Dos 50 países, 41 têm a opressão islâmica como a principal fonte de perseguição. Cristãos que vivem num ambiente de maioria muçulmana, em que o governo, a sociedade, a própria família, os parentes, amigos, são na sua maioria muçulmanos e pressionam os cristãos para que eles neguem a sua fé, para que eles se convertam ao Islã. Especialmente cristãos ex-muçulmanos, quando um cristão de origem do Islã, e deixa eu falar uma coisa muito clara, que nós não estamos fazendo uma apologia contra o muçulmano. O irmão André tem um acróstico que chama Islam. I sincerely love all Muslims. Todas as pessoas que não conhecem a Jesus, as que conhecem também, mas especialmente os perdidos, que estão procurando no livro errado, com o Deus errado, o profeta errado. Eles precisam de Jesus. Precisamos amar os muçulmanos, inclusive os radicais. A Bíblia nos ensina a orar pelos perseguidores. Então, quando eu falo isso, são dados, mas não para que a gente fique com raiva, não para que a gente retalie, mas para que a gente ore também pela conversão desses perseguidores. Então, 41 nações dessas têm a opressão islâmica como principal fonte de perseguição. Isso causa com que o cristão, no seu dia a dia, ele vive sob uma constante pressão. Uma pressão que, por exemplo, ele pode não ter o seu acesso à universidade negado só porque ele é cristão. Ele pode ter o seu casamento negado, porque como cristão, especialmente se ele é um cristão ex-muçulmano, legalmente falando, na maior parte dos países do mundo muçulmano, se eu não me engano, só a Turquia, o Líbano e eu acho que a Indonésia, que você pode mudar a sua fé no cartório. Então, se uma pessoa nasce muçulmana e se converte como cristão, ele não pode legalmente fazer um casamento cristão. Ele é obrigado ou casar na clandestinidade, ou ele fazer um casamento muçulmano. Então, essa pressão ela afeta o dia a dia. Acesso à escola, bullying e violência na escola, a falta de acesso a socorro emergencial, a gente está falando da Covid. Eu estou aqui sem máscara porque estou num ambiente fechado, isolado, dentro da minha casa. Então, mas muitos cristãos, nesses países de maioria muçulmana, tiveram negados o fornecimento de máscara, a cesta básica, álcool gel, luvas, simplesmente pelo fato de serem cristãos. Alguns que tinham um quadro de doença foram para os hospitais e porque eram cristãos eram mandados para o final da fila. Médicos e enfermeiros em hospitais. Nós tivemos essa informação na Ásia Central, especialmente no Oriente Médio. Tá? Médicos e enfermeiros cristãos, eles eram obrigados a tratar os casos mais graves da Covid sem equipamento de proteção.
Então, a Portas Abertas, vendo essa necessidade, fez com que equipamento de proteção chegasse para eles. Então, são muitas maneiras de perseguição e tem a questão extrema, que é a violência, prisão e até a morte, execução sumária. Uma família muçulmana que tem uma pessoa que se converte, se torna um cristão, essa é uma família maldita e imunda. Então, muitas vezes a família expulsa do convívio esse cristão ex-muçulmano, ou mesmo tira a sua vida para que a honra da família e da comunidade seja resgatada. Então, são muitas facetas da perseguição e da pressão e violência que os nossos irmãos enfrentam nesse contexto de maioria muçulmana. Eu queria voltar nessa questão do Afeganistão. A gente tem algumas imagens que nós estamos recebendo aí nas redes sociais. Enfim, essas imagens estão circulando pelas redes sociais. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessas imagens, né? Como isso ainda choca no mundo moderno, como a gente vê as pessoas penduradas em aviões, as pessoas tentando fugir de um regime que oprime tanto, como é o caso do Talibã. Lembrando que o Talibã não representa a totalidade, vamos dizer assim, da fé muçulmana também, né? Nós temos grupos extremistas que são uma coisa, é preciso também fazer essa separação, né? Porque você tem grupos extremistas que querem voltar, na verdade, ao século VII. E é isso que a gente está vendo acontecer agora no Afeganistão, né? Fazer o comentário que são revoltantes. É importante verificar a fonte, eu tenho certeza que vocês verificaram, porque tem muita coisa circulando aí, do Estado Islâmico e tal, que não se refere a essa realidade. Exato. Mas 90%, as estatísticas que são disponíveis dizem que 90% dos muçulmanos não são radicais. Eles seguem a sua fé, como eu falei, eles precisam das nossas orações para que encontrem Jesus, para que encontrem a verdade da Bíblia. Eles estão procurando um lugar errado, com todo o respeito. E nós conhecemos a verdade da palavra. A verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós conhecemos Jesus e Yeshua, que é isso, né, e Isa, que é mencionado no Alcorão também. Então eles precisam conhecer essa verdade. Então 90% não são radicais. 10%, eu não vou falar apenas porque já é um grande montante. É muita 10% são radicais. Tá? Então a situação no Afeganistão. A maior parte dessas pessoas que estão querendo fugir não são cristãs. Porque a grande parte da maioria são muçulmanos. Então imagina, para essas pessoas, que são grande parte da população, a situação ficou tensa, para eles se arriscarem, segurar nas asas. Infelizmente a gente viu essas cenas aí. Eles se arriscarem a ficar na frente de um avião, já corre risco com isso. Se pendurar nas asas, a gente viu pessoas caindo dos céus, que situação terrível. Deus tem misericórdia dessas famílias. Mas o desespero era tão grande para essas pessoas que não são cristãs, que eles fizeram de tudo para fugir do país. Imagina a situação para os cristãos que já eram oprimidos. Os cristãos secretos no Afeganistão, eles são especialmente vulneráveis. Antes do governo talibã, eles já tinham muita dificuldade de praticar a fé cristã, pois tinham medo e tinham que mantê-lo em segredo das suas famílias por medo de serem, como eu falei, medo de serem rejeitados ou, na pior das hipóteses, mortos. Agora que o Talibã está no poder, a vulnerabilidade aumenta 10 vezes ou mais. É quase impossível ser um seguidor de Jesus nesse país. A Portas Abertas está monitorando a situação, mas é hora, especialmente você que está nos ouvindo, de pedirmos a Deus que tenha misericórdia não só do seu povo, mas do país como um todo, porque o caos ele está agora assumindo o país. Marco, vendo uma situação dessa e a gente fica com o coração aqui bem apertadinho, né? E conseguimos sentir, assim, até um pouco a angústia e o sofrimento, a dor ali que nossos irmãos em Cristo estão sentindo e passando lá. Como nós podemos ajudar? Como que todos aqui que estão acompanhando a programação pode ajudar numa situação como Além essa? das nossas orações, Além né? das nossas orações, Como podemos claro. fazer, como podemos conhecer mais também o trabalho do Portas Abertas nesse sentido? Olha, como eu falei, acessando o nosso site, você google aí Portas Abertas, né, portasabertas.org.br, você pode conhecer mais o nosso trabalho, como a gente socorre a igreja perseguida. Nós temos o ID, né, como você que está me ouvindo, como você pode socorrer a igreja perseguida. É o ID, você pode interceder, você pode doar e você pode encorajar.
Você pode interceder, a oração é o primeiro pedido do cristão perseguido. Quando eu tive a oportunidade de estar em mais de 40 países, de enfrentar situações, né, talvez em uma outra oportunidade possa até compartilhar alguma situação com os cristãos perseguidos. Então, o interceder, a sua oração, nem sempre você pode ir para os outros países. Hoje eu não posso ir para os outros países por causa da Covid. Então, intercessão, a sua intercessão é o primeiro pedido do cristão perseguido, e a sua oração muito vale em sua eficácia a oração do justo. Então, interceda. Depois você pode doar, você pode contribuir para os projetos de socorro à igreja perseguida. Tem vários projetos de apoio. Eu não posso falar de projetos no Afeganistão por uma questão de segurança, mas tem vários projetos de socorro, como eu falei, distribuição de Bíblia e literatura, treinamento de pastores e líderes, socorro emergencial, essa questão do Covid, cestas básicas. O cristão, quando é expulso, especialmente o cristão ex-muçulmano, ele perde tudo. Ele perde o convívio da sua família, ele perde a referência. E ele precisa encontrar uma nova referência em Jesus Cristo. E aí passa pelo discipulado, e aí cestas básicas, uma recolocação no mercado, né, um apoio, às vezes ele até é obrigado a evacuar o seu próprio país. Então, a doação para os projetos de socorro e encorajamento. Você pode encorajar o cristão perseguido. Como eu falei, de viagens até os países quando é permitido, agora não é permitido, ou você pode participar de campanhas de cartões de encorajamento ao cristão perseguido. Então, o ID, interceder, doar e encorajar. Como? No site, conheça um pouco mais como a Portas Abertas faz isso e como você pode se envolver e ser a resposta da oração do cristão perseguido. Tá certo, Marco. Eu queria agradecer muito a sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem, falando a respeito do trabalho, né, da organização Portas Abertas e falando também, esclarecendo um pouco mais a respeito dessa questão da perseguição religiosa, em especial no Afeganistão, nesse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo de tanta angústia, né, para todos nós que somos cristãos. Muito obrigado pela sua participação e a gente quer colocar também o Notícias do Bem, a IPPTV, sempre à disposição do Portas Abertas para que a gente possa divulgar os trabalhos de vocês. Obrigado, queridos, pela oportunidade. Deus abençoe e continue intercedendo pelos nossos irmãos perseguidos. Deus abençoe a todos. Tá certo, amém. Marco Cruz, CEO da organização Portas Abertas, participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, né, Tainá? Exatamente, muito bom ter essas informações, ter essa notícia e saber a real situação, gente, para que a gente possa saber como ajudar. Às vezes a gente conversa, fala e compartilha nas redes sociais informações, mas às vezes ficamos sem saber qual iniciativa tomar, qual organização ajudar, né? E uma coisa que o Marco falou, né? Muitas vezes a gente vê muita coisa errada nas redes sociais, muita coisa que não tem a ver, e às vezes a gente deixa de ter as informações corretas, que às vezes são mais chocantes até para a nossa vida como cristãos do que as fake news que às vezes são espalhadas por aí, porque a gente viu na fala do Marco realmente a urgência que nós temos de cumprir o ID sobre todos os aspectos. Exatamente. Bem, o Notícias do Bem está chegando ao fim. E lembrando que o nosso encontro é de segunda a sexta-feira, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. Lembrando que você pode ver e rever o nosso Notícias do Bem e todos os programas da IPPTV quando e onde você quiser. É muito fácil. É só você acessar youtube.com/IPPplay. Aproveite, faça a sua inscrição no IPP Play também, ative as notificações para que você fique por dentro de todas as informações. Agora você fica com Conversa da Tarde, Marcos Melo vai receber seus convidados. A gente volta amanhã, às 11h30 da manhã, ao vivo aqui na IPPTV. A gente espera você. Até lá. Até lá, hein? Tchau, tchau.